Pô, demais. Ô, Rui, tem mais alguma técnica de estudo? Eu, particularmente, por exemplo, quando eu ouço algum termo novo, assim, algum conteúdo novo, o que eu faço? Eu tenho algumas formas. Eu falo que eu tenho que aprender rápido, né? Então, eu faço o básicozão, assim, leio tudo que tem na primeira página do Google. Eu tô falando de conteúdo de empreendedorismo, não científico em saúde, né? Então, eu pego a primeira página do Google, eu tento ver os primeiros vídeos mais recomendados do YouTube, eu ouço os vídeos mais recomendados ali ouço os áudios mais recomendados do Spotify. A partir daí, eu já tenho um norte melhor. Tento, eventualmente, conversar com alguém que é referência dessa área. E aí, por fim, compro um livro já na sequência para me aprofundar um pouco mais. E se eu gostar muito do conteúdo, eu compro um curso. No seu caso, eu estou perguntando isso para você, Rô, porque dessa forma que eu faço, eu acho relativamente tranquilo. Mas ainda, às vezes, dependendo do conteúdo, me dá um desespero, que é aquela impressão, assim, se é um assunto muito denso, eu estou começando a estudar, me dá um desespero no sentido de, cara, eu não sei nada e vai demorar um século para eu saber e para eu me sentir apto a falar ou aplicar aquilo ou qualquer coisa do tipo. Então eu estou te perguntando mais por curiosidade mesmo, assim, cara, por exemplo, chás. Cara, não é um assunto comum, não é um assunto tão comum. E imagino que seja um assunto amplo e também talvez não tão simples de achar artigo científico. E sei lá, no começo não deu esse vazio em você de começar a estudar e ler o primeiro, o segundo artigo e falar, cara, tem um universo aqui. Enfim, fiquei curioso mesmo de saber como você estudava, se era realmente, vou pegar um artigo por dia aqui sobre chás ou não, e depois de quanto tempo você se sentiu confiante, apto para começar a compartilhar esse tipo de conhecimento, para montar uma outra rede social, para montar um canal no YouTube. Enfim, é mais curiosidade mesmo. Boa, Real. Então, do chás, é bom de colocar que eu sempre prescrevi para os pacientes, mas meus conhecimentos eram superficiais, né? Depois que eu entrei na Leão, foram 2 anos lá dentro. Quando eu saí da Leão, demorou uns 6 meses ainda, então uns 2 anos e meio, para que eu montasse esse Insta do chás. E depois desse Insta, demorou uns 6 meses também, então totaliza aí uns 3 anos, para eu falar, cara, realmente eu sei bastante em comparação ao que eu encontro por aí, que à medida que eu desenvolvi, eu comecei, de alguma maneira, também verificar ou receber propriamente da pessoa que desenvolveu esse Insta comigo, que é o Luan, referências de pessoas que deram certo dentro do nicho de ervas medicinais, porque o objetivo sempre foi construção de produtos digitais dentro desse perfil. E ele falava, pô, esse cara aqui, ele é um faixa preta, que já ganhou aí 6 dígitos dentro dos produtos que ele vende, dá uma olhada. E aí eu percebi que, puta, aquilo que eu já ofereço, de certa maneira, tá ali com uma apresentação diferente, mas não deixa a desejar. Eu só preciso ter um pouquinho mais de volume de exemplos para que eu consiga ter esse volume de apresentação do curso que uma grande referência da área já está fazendo. Então, assim, o que eu fiz? Como a Leão, quando eu fechei o contrato, assim, eu mostrei o que eu precisava para conseguir entregar aquilo que eles desejavam. A gente tinha mais ou menos uma meta de 130 SKUs, produtos, onde eu teria que trazer o resumo destes produtos com bases científicas para que eles usassem dessas informações de uma maneira em linguagem de marketing compatível com a empresa, né? Então, eu entregava algo já resumido e eles pegavam os trechos ali que interessavam. Então, eu estudava facilmente aí 4, 6 horas por dia, chás todos os dias, para conseguir dar conta de entregar o material proporcional à expectativa que eu imaginava que eles tinham, porque eles falaram, você precisa de mais pessoas na sua equipe? Aí eu falei, ó, né, eu preciso desse volume de retorno financeiro para que eu consiga abdicar do meu tempo e me dedicar totalmente a isso, mas eu consigo fazer sozinho, desde que vocês acreditem em mim, né, e façam esse investimento. E aí, então, foi bem intenso, velho. Assim, é muita pesquisa de artigo, garimpando o máximo possível, resumindo tudo. E aí foi, de certa maneira, quando eu percebi
percebi quando eu saí que aí esse amigo que é também um produtor digital falou, cara, eu vou abrir o Insta do Chás para você, já abri na verdade, já fiz o primeiro post, agora você dá sequência nele lá. Aí eu fui ganhando confiança nesse Insta. E aí eu percebi realmente que assim, o que eu tenho hoje em relação ao Chás foi um trabalho muito árduo, e aí é difícil de alguém chegar e se aproximar, porque eu não paro de pesquisar, e agora assim, eu venho indo cada vez mais para outras áreas. Então eu falo de escaldapés, eu falo de banho de assento, eu falo até de banhos de prosperidade, onde alguns eu saio um pouquinho do termo científico, me permito a entender também a parte energética, né, que as ervas podem oferecer. Então, hoje eu falo também de cataplasmas, né, que aí você pega uma erva e coloca ali numa região. E tem estudos trazendo, pô, tem folha de couve, folha de repolho, trazendo efeitos tão bom quanto algumas pomadas em relação à cicatrização. Tem casca de banana trazendo. Então, aí, assim, hoje o volume que eu tenho de material desenvolvido é difícil de alguém chegar a ter também, né? Só falta eu organizar melhor isso daí e vender um curso que tenho certeza que todos que adquirirem vão gostar dos conhecimentos, mas é um trabalhão, né? Estruturar tudo isso para poder depois vender, distribuir, né?